Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, mais um momento em que tranquilizamos a nossa alma e nos reunimos aqui para acolher os consoladores ensinos de Jesus, da doutrina espírita, dos bons espíritos. Então sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui dando continuidade no livro Boa Nova, meus irmãos. Hoje nós adentraremos no capítulo 4, um momento muito especial também da história. Mas antes de começarmos, vamos primeiramente agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por estarmos mais um dia aqui reunidos na esfera terrena e que Deus possa conceder toda a força, toda a fé, toda a esperança para cada um de nós. Eu digo, meus irmãos, que tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é uma das minhas passagens favoritas. Eu amo todas as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa ela tem um lugar especial no meu coração. Uma que se chama Infortúnios Ocultos. E essa passagem, ela nos fala ali sobre quantas pessoas na Terra passam por dificuldades que a gente nem imagina. Quantos lares, quantas famílias estão aí passando por problemas e por dores que a gente não consegue nem mensurar. Às vezes um vizinho nosso, alguém que mora na nossa rua, às vezes um parente distante, às vezes um conhecido, passam por angústias que nós nem imaginamos. E essa passagem ela fala justamente isso, infortúnios ocultos. Por quê? Existem dores, situações que estão expostas para a gente. Por exemplo, se a gente passa na rua e tem um irmão ali solicitando um alimento, solicitando uma ajuda, um dinheiro, nós estamos nitidamente vendo a dor dele, a necessidade dele, certo? Mas ao mesmo tempo, existem muitas famílias que estão hoje passando necessidade e a gente nem imagina. Às vezes, um pai que acabou de perder o emprego. Às vezes, uma família que chegou aí um gasto inesperado. Às vezes, um gasto com questão de saúde, um gasto, às vezes, com algo que não tem como remediar. E aí afeta todo o financeiro da família. E aí começam a passar dificuldade financeira. Ou seja, infortúnios ocultos também estão passando por necessidade, mas nós não imaginamos. Então, essa passagem do Evangelho ela é preciosa em nos convidar a ter esse olhar delicado de que quem passa por problema não são apenas aqueles irmãos que comunicam e que falam que estão passando, mas muitos estão em silêncio, sofrendo dentro da sua casa. Muitos estão em silêncio, chorando pelas dificuldades que estão passando. Então, a nossa oração tem que abarcar a todos os nossos irmãos da humanidade, pois nós não sabemos os infortúnios ocultos que cada um passa na vida. Hoje eu me lembrei aqui dessa passagem, inicialmente, porque de uma forma ou de outra a gente vai perpassar um pouquinho por ela aqui, meus irmãos. Hoje nós adentramos no capítulo 4, se chama A Família de Zebedeu. E aqui nós teremos um convite especial a mais 2 apóstolos. Então Jesus, continuando a história,
Jesus estava ali em praça pública, falando das palavras da Boa Nova, diante de sofredores, devedores, diante de pessoas que precisavam daquelas palavras. E Jesus falava de esperança para elas. Quando Cristo ele terminou a pregação, ele vai seguir a pé até exatamente um local em que ele avistará dois homens, um bem novinho e um mais velho um pouco, pescando. E quando Jesus se aproxima e vê estes homens ali sentados pescando, delicadamente, ele faz o convite para eles, dizendo: Filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Os filhos de Zebedeu, meus irmãos, Tiago e João, mais dois apóstolos. Jesus se aproxima deles enquanto eles estão ali tranquilamente na vida, sem problema nenhum, pescando. E Jesus fala: vocês desejam participar das alegrias da Boa Nova? E eu quero só fazer um detalhe para nós aqui, antes de continuar a história, que o Cristo, ele nos convida para caminhar com Ele, para entregar a nossa vida a Ele, não só quando a gente está passando por dificuldade, não só quando a gente está imerso em dores, ou quando a gente está extremamente equivocado em nossa vida, como talvez Levi, que só levava uma vida material. Mas quando a gente também está tranquilo, está tudo bem na nossa vida, a gente também recebe o convite de Jesus. Foi o que aconteceu com João e Tiago. E é interessante aqui porque João e Tiago, eles já tinham ouvido as pregações de João Batista. Então, eles já estavam ali preparados para esse momento. E eles, na mesma hora, chamam Jesus de mestre. Mestre, mestre. Nós aceitamos. Tiago abraça Jesus. E João, ele pega nas mãos do Cristo e beija elas. Como se fossem velhos amigos se reencontrando. O que é a mais pura verdade? Porque, de uma forma ou de outra, todos os apóstolos, eles tinham sido preparados espiritualmente para a caminhada deles. E João, nós sabemos que João, ele era o mais novo, ele era conhecido como o apóstolo do amor, e Jesus, ele tinha, sim, meus irmãos, um carinho muito grande por João. Ele começou a seguir Jesus, ele era muito novinho. E ele foi muito fiel ao Cristo. Sempre muito humilde, sempre muito paciente. E olha só que de todos os que foram chamados até o momento, André, Pedro, Levi, Tiago e João, 5 já, de todos esses, João foi o único que pegou nas mãos de Jesus e as beijou, já mostrando a grandeza desse espírito. Porque esse ato de pegar nas mãos e beijá-las é um ato de humildade, um ato em que João está se colocando como um pequeno servo diante do seu mestre, um ato de respeito, um ato de carinho, um ato de admiração. Então é um gesto que tem muito significado por trás. E João, ele foi o único até o momento que fez isso. Jesus tinha um carinho por João, o grande apóstolo do amor. Olha o ato dele. Humildemente, toma as mãos de Jesus e as beija. E eles, claro, seguem junto com Cristo.
Só que tem um detalhe. Zebedeu e Salomé ficam sabendo que os filhos foram convidados para caminhar com Jesus. E Salomé era a mãe deles. Quando ela fica sabendo, ela está lá na casa dela. Quando ela fica sabendo, ela começa a pensar certas coisas. Assim, ideias começam a surgir na mente dela. E ela pensa assim: nossa, será que esse filho da Maria, ele está representando algum príncipe aqui importante? Será que ele está representando uma pessoa de um poder muito grande? Porque se ele está convidando assim para seguir com ele, essa questão do reino de Deus, ele com certeza está representando alguém ali muito importante. Então, quem sabe ele consegue um lugar para os meus filhos também especial. Quem sabe ele consegue também algo esplêndido para os meus filhos. E só um detalhe, porque Salomé, ela era muito bondosa, ela era sensível, só que ela era um pouco receosa quanto aos filhos, sabe? Receosa, assim, queria proteger demais e aquela coisa com os filhos. Então ela começa a pensar nessas ideias. E aí é interessante que Salomé ela vai procurar a Jesus. Ela justamente procura a Jesus no intuito de expressar todas essas ideias que ela estava carregando. Então, quando ela se encontra com o mestre Nazareno, ela diz para ele: Senhor, em tom muito atencioso, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Ela foi até Jesus, pedir um lugar à direita e um à esquerda para os filhos dela. Salomé, ela sabia que outras pessoas estavam sendo chamadas para o colégio apostolar. Nós sabemos hoje que ao todo nós temos 12 apóstolos. E ela já sabendo que tinham outras pessoas fazendo parte do apostolado de Jesus, ela quer garantir que os filhos dela fiquem à frente. Que os filhos dela se destaquem diante dos outros. Tenham o lugar melhor. Sejam privilegiados. Mas Jesus, ele não trabalha com isso de privilégios. Por isso ele olha para ela, muito bondoso, e diz: antes de tudo, Salomé, é preciso saber se eles irão querer beber o meu cálice. Antes de tudo, é preciso saber se eles irão querer beber o meu cálice. Salomé queria o privilégio dos filhos à frente, ao lado de Jesus. Mas ela não queria as dificuldades. Por isso Cristo diz: será que eles desejarão beber o meu cálice? Meus irmãos, é com frequência na vida também que às vezes nós olhamos para o próximo e nós imaginamos tantas coisas sobre a vida do outro, mas nós não sabemos o cálice que ele está bebendo. Eu iniciei aqui hoje falando sobre os infortúnios ocultos.
Então, provavelmente, Salomé ela olhava para a vida de Jesus e pensava: nossa, quanto privilégio, quantas maravilhas. Mas ela não imaginava os infortúnios que Jesus enfrentaria. Ela estava julgando a vida de Jesus só pela parte boa, olhando o reconhecimento na vida terrena. Mas ela não sabia os infortúnios que ele enfrentaria para a construção do reino de Deus. Por isso ela faz esse pedido. E quando Cristo responde ela fica sem resposta. Ela se embaraça toda. Ela fala: e agora? O que eu respondo? Mas eles continuarão a conversa. Sobretudo o pai dos meninos, Tiago e João, também irá conversar com Jesus sobre esse pedido. Mas amanhã nós damos continuidade e saberemos como essa história vai encerrar, como essa conversa vai encerrar. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso evangelho desta quarta-feira, com muito carinho em nosso coração. Este momento que nós dedicamos para estarmos aqui, da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. É um momento precioso e eu desejo a todos uma excelente e em paz quarta-feira. Com a bênção de Deus, nos encontraremos aqui amanhã. Que assim seja.